Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Então vou fazer mais um vídeo daqueles de exercícios básicos de desenho. Eu estou fazendo esses vídeos em partes ali para o grupo, em partes porque eu senti uma necessidade de algumas pessoas. Eu estou meio que compilando algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu acho interessante. E antes de mais nada, eu sempre convido aí a ver um vídeo que eu fiz sobre a necessidade de um curso de desenho. Eu ainda sou muito crente na necessidade de um curso de desenho. Hoje eu estava ouvindo um vídeo bem interessante de um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele é um artista meio famosinho na gringa de concept art. E ele fala que, assim, o momento que ele mais aprendeu foi com os professores, que ele fazia alguma coisa, o professor vinha e mexia no que ele estava fazendo. E isso foi uma das coisas que mais ajudou ele a aprender. Então, isso só reforça a minha noção que um bom curso de desenho é importante. Então, mas o que a gente vai falar hoje, nesse exercício básico, é sobre formas simples, polígonos, e um aprendizado, um uso consciente, tá? De polígonos e fórmulas simples. Porque assim, 99% dos cursos de desenho meio acadêmico, ele vai falar para você, você tem que aprender a simplificar a partir de fórmulas simples, esferas, cubos, entender a tridimensionalidade. Isso daí vai ser sempre assim. E qual que é a ideia? Você vai pegar uma forma simples e você vai dilapidar dentro dessa forma simples o que você precisa. Então você vai encaixando outras formas e construindo ali o seu rostinho, o que você quer desenhar, enfim. Mas, assim, a ideia é bem simples, né? Você olha uma figura, você olha uma referência e vê lá, uma garrafa. Como você vai começar? Fazer um cilindro. Tá, legal, fiz um cilindro, fiz outro cilindro aqui. Né? Esse aqui tá cortando no vídeo, vamos ver? Não, não tá. Então você fez um cilindro, você construiu uma garrafa. Mas, apesar de ser uma coisa muito intuitiva, isso daí não é uma coisa que você vai fazer a vida toda, né? O ideal é que com o tempo você seja capaz de construir uma garrafa razoavelmente ok, tendo noção da tridimensionalidade da coisa, sem ter que projetar o cilindro, sem ter que fazer tudo desde o princípio. E como que a gente chega nesse ponto? A gente precisa ter um aprendizado consciente. Então, eu vou quebrar aqui, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou pegar essa referência aqui. É uma referência lá do Pinterest. É um ator, é o Peter Lorre. Eu peguei ele porque ele é um cara bem engraçado. Ele tem essa cabeça bem geométrica, assim. Esses olhos projetados, então vai ficar interessante para fazer. E eu vou começar com lápis azul porque eu quero mostrar para vocês uma estrutura simples e depois indo para mais complexa e mais complexa até terminar. Então vamos lá. O que é importante você aprender? Quando você pega, vou desenhar aqui o Peter Lorre. O que é a cabeça? Normalmente a gente fala, a cabeça a gente usa uma esfera, a gente coloca aqui um encaixe para o queixo, daí a gente vai ter um cilindro que forma ali o pescoço. Um cilindro não, né? Um cone sem ponta que forma o pescoço. E você vai encaixando as peças e depois você vai dilapidando isso. Mas o que eu quero dizer é que você precisa fazer um aprendizado consciente. É o seguinte, a gente só descobre as coisas, a gente descobre as coisas às vezes por acaso, mas é muito mais fácil de descobrir alguma coisa quando a gente está procurando essa coisa. Então, quando você fizer esse tipo de exercício, o que você tem que tentar aprender? O que você tem que procurar nesse exercício? Eu separei alguns tópicos, assim. O que você tem que adquirir? Você tem que adquirir uma noção espacial. O que é essa noção espacial? É entender
que isso daqui não é bidimensional. Entender que isso aqui ocupa um espaço que você tem que representar a ocupação dele no bidimensional. Uma esfera, ela faz isso. Entendeu? O movimento dela vem para trás. Então a gente vai para uma outra questão. Você tem que entender, quando você quebra em planos geométricos, em figuras geométricas, que você forma planos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a testa dele. Eu vou quebrar aqui para encaixar o olho. E eu vou ter aqui essa área que é como se fosse um plano, tá vendo? É uma placa aqui que compõe a testa dele. Nesse primeiro momento, que você está só aprendendo a encaixar as peças, talvez isso não seja importante. Mas depois você vai pensar que assim, aqui está batendo luz, então aqui vai ter sombra. Por isso você já precisa ir adquirindo essa noção de planos. A segunda coisa, a terceira coisa, além da noção de planos, é uma noção de transparência. Então assim, eu montei esse desenho, mas eu não estou vendo a orelha dele aqui. Só que você tem que entender que aqui tem uma outra orelha. Eu não vou desenhar. Não, ela não é importante para mim agora, nessa questão. Mas, e se fosse uma coisa que tivesse relacionado? E se ele estivesse usando um brinco que fosse muito longo? Ou um brinco que fosse muito largo? Uma argola muito grande? Onde essa argola ia aparecer? Ela ia aparecer aqui. Então eu preciso ter noção da transparência. Eu preciso ter noção que isso é tridimensional e que tem uma coisa atrás disso. Uma outra questão, ela é um pouco mais sofisticada, assim, talvez não importe no momento, mas é uma questão de estética da forma. Então, assim, a forma em si, o desenho, ela não é só um suporte para você construir. Ela é importante, ela tem que ter um design. Às vezes você vai fugir um pouco da referência para criar linhas e formas bonitas. Então eu vou entrar aqui com uma linha arredondada, e essa linha arredondada, se você olhar bem, ela segue em fluidez essa linha aqui. Então eu vou fazer essas duas linhas arredondadas, mas aqui nesse meio do caminho eu vou tentar quebrar com linhas retas. Quando eu chego aqui no queixo, o queixo dele, ele obviamente, o queixo dele obviamente não é reto, mas ele é próximo do reto. Então eu posso chegar aqui e pá, vir com uma linha reta, formar essa quina. Quando eu formo essa quina, ela não é realista? Não, não é. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Crio uma... Que interessante. Eu estou vindo aqui com a curva, faço uma inflexão e a linha reta. Ou... Essa inflexão acho que ficou muito forte, mas... Vamos ver. Eu abro mais aqui, faço uma inflexão e venho com uma linha reta. Aqui vem outra linha reta. Acompanha uma curva. O pescoço dele. Então eu vou criando uma estética da forma. Isso é um pouquinho mais refinado, assim, é uma coisa que você aprende com o tempo, com o design. Mas é importante você ter noção que esses sólidos, eles não são só objetos de construção. Eles são coisas que você tem que pensar em termos de beleza. E um último item seria fazer as coisas de fora para dentro. Então, eu fiz essa estrutura externa. Fiz essa carcassinha dele aqui. Então, o que eu vou fazer agora? A mesma coisa, só que internamente. Então, ele tem esses olhos são maravilhosos, né? Eu coloco aqui duas esferas. Tento alcançar mais ou menos o lugar. Você está vendo? A partir dessa esfera, eu vou construir o olho. Então aqui tem essa pálpebra que cobre a esfera. Essa pálpebra por baixo cobre a esfera. Então eu vou construindo em cima desses novos objetos. Vou fazer o nariz? Vou fazer o nariz. O nariz ele sobrepõe um pouquinho o olho. Então eu vou fazer essa peça aqui mais geométrica. E tá vendo? Eu já estou pensando numa peça tridimensional nesse nariz. Vou pensar na boca aqui. Pá. Não tá tão interessante. Essa boca ficou horrível.
mas é o que temos agora, segurando o tablet e falando. Eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo e, puta... desenhar não é fácil, tá? Por mais que eu esteja falando tal, eu não sou um especialista. E eu só tô falando pra vocês formas de aprender, formas como eu aprendi. Mas falar e desenhar pra mim é muito difícil. Mas, enfim, a gente vai tentando. Então, eu vou construindo aqui uma forma completa. E daí, depois que você fez esses sólidos geométricos, você vai esculpir eles. Você vai pensar, ó, aquilo que eu estava falando da questão da transparência. Onde está o ombro dele? O ombro dele forma essa figura aqui. Forma esse início dessa caixa do corpo dele. Entende? Forma essa caixa. Então tá passando por trás dele. E quando passa por trás dele, forma esse volume. Forma esse ângulo. Essa questão de dimensão, essa noção de planos, não só de planos inclinados, como a testa aqui, mas de... imagina um cenário tridimensional. Né? Você tem ali uma caixinha. Você tem um primeiro plano aqui na frente, um plano médio aqui no meio e um plano aqui atrás. Isso são planos de profundidade, isso é uma questão de profundidade. Então, quando eu vou dilapidando o desenho, eu tenho que não só pensar em detalhes, eu tenho que pensar em profundidade. Esse nariz, ele está num plano à frente do rosto. Ele talvez não seja a coisa mais à frente, mas ele está num plano à frente. Esse olho ele se projeta para fora aqui do rosto. Então ele vai quebrar essa linha que eu já tinha construído aqui, ele vai estar aqui para fora. E isso é legal, quando uma coisa quebra, uma coisa se projeta por cima da outra, isso cria uns pontos bem de interesse assim na imagem. E esse é um princípio básico para construir. Aqui um rostinho, né? Daí você manda ver nos detalhes. Né? Eu não vou ir muito longe aqui, daqui a pouquinho eu vou cortar e volto para um final, mas porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas você vai construindo os detalhes, vai afinando essas linhas, vai deixando mais interessante. Outra questão, a mesma questão, a mesma referência, essa mão. Se eu vou construir essa mão, eu posso fazê-la aqui. Eu penso ela tridimensional. Aqui é a caixinha da mão. E eu vou pensando as peças também tridimensionais. E eu vou pensando que atrás desse dedo tem um outro dedo que é tridimensional. E que chega aqui. Entende? Aqui na mão você já vê uma importância imensa de você entender onde está cada coisa, que tem uma coisa atrás, e essa coisa atrás, você não vai desenhar, mas você tem que saber onde ela está. Então, quando você for abordar, se for estudar, for simplificar o seu desenho, buscar esses sólidos geométricos para construir, é uma ferramenta de construção? É uma ferramenta de construção, sim. Mas você tem que ser consciente no uso dela. Senão, você vai ficar, não vou dizer escravo dela, mas você fica limitado pela essa necessidade de sempre construir um sólido, sempre fazer um negócio. Isso acaba sendo cansativo. Então, mesma coisa aqui, eu estou fazendo isso aqui, não achei esse olho legal. Eu estudo ele à parte. Vem aqui do lado, projeto ele de novo. Tem aqui a esferinha, joga a pálpebra por cima, joga a pálpebra por baixo, que está um pouco mais caída. Penso, olha, essa pálpebra, se eu jogar ela mais assim, eu crio uma noção maior de volume. Se eu jogar o olho dele aqui, eu crio uma noção maior de volume. Aqui tem uma dobrinha. Aqui entra a sobrancelha. Então eu faço o estudo à parte e depois eu trago aqui para dentro. Fiz várias etapas de esboço e construção, posso vir
melhorando essa linha aqui com uma caneta, para eu conseguir enxergar. O que eu vou fazer aqui? Eu estou usando falar que isso é um sketchbook é assim, é sketchbook de guerrilha, tá? É um papel bem ruinzinho, que eu meti um espiral aqui. Mas você vê, porque eu deixei essa folha em branco, joguei aqui, e eu posso agora trabalhar o meu desenho limpo. Eu uso o esboço que está aqui embaixo. Não vai ficar uma coisa muito boa, mas só para vocês terem uma noção. Quando eu chego aqui, eu tenho esse olho que está projetado. Olha só. Mas você vê que já nessa brincadeira eu já fiz uma cagada aqui, né? Eu já perdi essa curva. Então, paciência. Errou, paciência. Segue a vida. O importante é conseguir quilometragem de desenho. Isso daqui não tem que ficar perfeito. Isso daqui eu não estou fazendo para vender. Eu estou fazendo só para mostrar aqui para vocês. E para estudar. Eu errei aqui. Tudo bem. Eu vou fazer um outro desenho e vai ficar melhor. No próximo, que eu não vou estar falando, que eu não vou estar conversando, que eu não vou estar apressado, provavelmente vai ficar bem melhor. Então a gente aprende com o erro. Certo? Enfim, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Essas dicas de como criar uma estrutura a partir de sólidos básicos e como usar isso de forma consciente. Ok? Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Se você quiser fazer esse exercício de desconstrução de sólido, pegar referências e construir só os sólidos e mandar lá no... Tem um grupo de estudos lá no Facebook, você entra lá, vou deixar o link aí. Você manda lá no grupo os seus estudos. Não precisa finalizar, não se preocupe em terminar. Se você mandar isso, é isso que eu quero ver. Entendeu? Uma estrutura geométrica, um estudo à parte, é isso. A sujeira, que é o importante nesse momento para quem está aprendendo. Se você já é um desenhista um pouquinho mais avançado, sei lá, você quer um desafio um pouco maior, tem um outro exercício aí na playlist do canal de exercícios do grupo de estudo, que é sobre simplificação e shapes. É um passo à frente disso, onde em vez de você tentar entender a tridimensionalidade e construir por cima disso, você vai buscar simplificar as massas. É uma outra forma de ver. Isso daqui é um estilo acadêmico de ver. Esse de simplificação de shapes é um estilo mais intuitivo, derivado ali do desenhando para o lado direito do cérebro. Tá? Então é isso. Obrigado pela paciência. E até a próxima.